Góis, do Bloco de Esquerda, como é que viu este apagão e o que é que propõe para a política energética no Distrito e no país? O apagão de ontem, o apagão de segunda-feira, foi um bom momento para refletirmos sobre duas coisas. A primeira sobre a comunidade e o sentido de comunidade, porque quando algumas grandes superfícies fecharam, foram as mercearias da rua que se mantiveram abertas e que deram resposta. Foi essa existência de uma economia local, com empresas familiares, com pequenas empresas, postos de trabalho de mais qualidade e riqueza que é aqui produzida e que não sai daqui, que dá mais força à nossa região. Foi também essa economia local que nos deu segurança. A segurança de quando falha a eletricidade e não dá para descongelar coisas mais rapidamente, a quem tenha fogões elétricos também não se pode usar, e a comida na mesa, e para quem tenha crianças ou idosos, ter onde ir resolver essa necessidade, nessa economia de proximidade, foi também importante ter essa rede de apoio, a rede de apoio da vizinhança, a comunidade. É a maior resposta para os grandes desafios do nosso tempo, sejam estes, sejam outros, e nunca o ódio e o individualismo que muito graçam, muito são propagados hoje em dia nas redes sociais, mas também, não só nas redes sociais, mas também em muitos discursos políticos. E a outra vertente é uma vertente estratégica e de segurança também, que é quando há uns dias se poderia discutir a proposta do Bloco de Esquerda de renacionalizar a rede elétrica nacional ou a EDP, muita gente falava disso como se fosse alguma coisa do passado, que a modernidade é a privatização e a internacionalização. E é em momentos como este que nós percebemos a força que tem controlar a produção e a distribuição de energia. Isto não tem nada a ver com teorias da conspiração ou falar agora de sabotagens, mas de facto nós temos atualmente nas mãos de privados e até direto ou indiretamente de Estados estrangeiros, no caso do Estado chinês, recursos que de um momento para o outro viram a nossa vida do avesso e a nossa vida económica e até as nossas vidas pessoais e, portanto, está em cima da mesa e na ordem do dia a discussão sobre a renacionalização de setores estratégicos como a energia. Porque a forma como se distribui e se produz a energia é crucial para o tempo em que vivemos. Nós, hoje em dia, dependemos absolutamente da energia elétrica e em segunda mão, através dela, da internet, através da digitalização da economia e, portanto, é bastante crítico que esse recurso não esteja diretamente sob o controle público. Do ponto de vista da produção, a questão da produção energética em Portugal, por estar a ser feita numa lógica da empresa privada, impede outro tipo de produção complementar. E digo que é complementar porque ela não chegaria para todo o consumo de energia que precisamos, mas a microgeração, a produção descentralizada, a produção solar descentralizada, criava mais segurança, dava outras válvulas de escape, nomeadamente para situações de crise como esta. E porquê é que não existe muito mais produção descentralizada? Porque não é interessante do ponto de vista da produção de energia sob a lógica do lucro privado. Aqueles que são os bens comuns e estratégicos, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, faz muito mais sentido estarem sob o controle público, porque são monopólios naturais e são cruciais para toda a economia. Se noutro sentido da nossa vida do dia-a-dia, o tecido económico e social é muito mais forte, com uma rede maior de pequenas e médias empresas que atendem às nossas necessidades do dia-a-dia, nas questões estratégicas, que são naturalmente de uma dimensão colossal e afetam de forma muito grande as nossas vidas, não devem estar no controle de interesses mais individuais e privados. Esta discussão criada pelo apagão de ontem já está a servir para algumas pessoas
às vezes por meias palavras, outras vezes mais diretamente, para estarem a querer andar para trás na transição energética. A descarbonização é fundamental. Nós não podemos, num dia, chorar a falta de água na nossa região, os períodos de falta de água pela qual nós passamos e que afetam a agricultura e afetam também os nossos consumos diários, e depois a mesma pessoa que diz preocupar-se com isso, a seguir não se preocupar com o outro lado, que é o problema do uso dos combustíveis fósseis, o modelo de desenvolvimento que nós tivemos no passado, tem de ser ultrapassado. Nós não podemos andar para trás. Sem descarbonizar, nós não vamos resolver os outros problemas que estão a ser criados. E não podemos também cair em armadilhas. Nós temos de ter um pensamento integrado sobre o desenvolvimento social e ecológico. Nós, à escassez de água, que se vai sentindo também na nossa região, periodicamente, não podemos responder com obras megalómanas que não resolvem esse problema, com grandes transvases pelo país fora. Esse foi o erro do Estado espanhol, já se vão fazendo balanços sobre essa falha. A água está cada vez mais a escassear. Para concluir, e, portanto, vamos já chegar a esse ponto da água para e concluir, do projeto e da Estratégia Nacional da Água. Portanto, se a água escasseia, nós temos de ter uma estratégia para lidar com esse problema. O Bloco, e termino agora, certamente terei a oportunidade de responder outras questões a seguir, o Bloco propõe a criação de uma comissão, uma comissão para a gestão da região hidrográfica do Tejo, que junte a questão económica e a questão ambiental, justamente porque neste nosso território temos a grande responsabilidade de termos a maior parte desta região hidrográfica que está em grandes dificuldades. A margem sul do Tejo está em stress hídrico, mas naturalmente vamos ter a oportunidade para falar a seguir. Passo a palavra a quem nos faz as questões. O candidato de cabeça de lista do Bloco de Esquerda, Bruno Góis, que leitura lhe apraz fazer relativamente esta problemática da água, / alterações climáticas, necessidade de a preservar e de cuidar da mesma? Agora, o candidato de cabeça de lista do Bloco de Esquerda, Bruno Góis, que leitura lhe apraz fazer relativamente esta problemática da água, / alterações climáticas, necessidade de a preservar e de cuidar da mesma? Já ia lançado para ela na pergunta anterior, porque tinha bem fresca a memória do que eu vi no passado sábado a ativistas ambientais e à população ribeirinha em Constância. Este sábado, cerca de 120 pessoas desceram o Tejo de canoa, não apenas numa atitude lúdica, que é muito agradável, ou desportiva, mas também como forma de ação política. E estiveram presentes também os autarcas de Constância e de Vila Nova da Barquinha, e estar ali e ouvir que o sítio onde nós estamos, se for construído este açude, vai ser inundado. Dá-nos uma boa perspectiva da dimensão desta questão. E também nos dá uma boa dimensão de que, efetivamente, estes autarcas locais e as suas populações não foram ouvidos, porque se fossem ouvidos não se calariam a estratégia de desenvolvimento local destas populações, desenvolvimento social e económico, é feita em torno deste recurso que é a vida à volta do rio, e a construção do açude inviabilizaria com o desaparecimento daquela praia, daquele acesso ao rio, tudo aquilo em que as autarquias têm apostado nos últimos anos. Portanto, se fossem ouvidas, naturalmente não se calariam, e portanto a água que une, como já alguns colegas de painel disseram, não está a unir. As grandes respostas aos desafios do nosso tempo, como é o desafio da água, não podem ser feitas de costas para a população. E temos aqui um exemplo: o Bloco de Esquerda, naturalmente, está ao lado das populações contra a construção deste açude. E o projeto, este Plano Nacional da Água que une, insiste nos erros que já foram cometidos no Estado espanhol com os transvases. Podem arranjar eufemismos sobre ligações de água entre bacias, etc. Isso é um problema. São investimentos megalómanos
que são tragédias económicas e ambientais ao mesmo tempo, porque nós o que estamos a gerir é uma escassez, e quando faltar água nos vários rios, não vai ser a puxar de uns para os outros que nós vamos com a manta curta resolver esse problema. Nós temos de atacar o problema na gestão dos desperdícios de água, efetivamente. Aqui no Distrito já tive a oportunidade de reunir com várias, ainda não todas, das empresas que gerem a água, e todas elas estão apostadas em investir na redução das perdas de água na rede. Claro que naquelas que são mais concentradas num só centro urbano é mais fácil, nas outras que têm territórios mais dispersos é mais difícil. E, portanto, é preciso separar as redes de águas residuais das águas pluviais. As hectares às vezes são inundadas de água que não conseguem tratar com água que não era para ali, a água da chuva não precisa de ir às hectares, e, portanto, há muito investimento que estas empresas de gestão da água precisam de fazer e que deve ser incluído numa estratégia nacional, injetar dinheiro nestas empresas da água para conseguirem fazer alterações à sua rede para ter menos perdas. No entanto, 74% da água que é gasta não é aqui, não é no nosso consumo doméstico, é na agricultura. E é por isso, o Bloco propõe não é uma comissão de estudo, é uma comissão para a concepção e gestão económica e ambiental da bacia do Tejo. Porque nós temos na nossa região uma grande responsabilidade, quer do ponto de vista da água, desta bacia hidrográfica do Tejo, que é em grande parte na nossa região, quer pelo papel que a agricultura aqui desempenha em adaptarmos a agricultura à escassez de água que existe. Porque se o clima... e termino. Porque se o clima está a mudar e a disponibilidade de água está a mudar, nós vamos ter de adaptar os sistemas de rega e as próprias culturas a essa escassez de água. Não vale a pena andarmos a inventar que vamos, com obras megalómanas de desalinização, de transvases, etc., resolver um problema que é uma marcha cientificamente provada da alteração do clima. Temos de nos adaptar. A nossa agricultura, a nossa economia tem de se adaptar a isso. Para as comunidades no Distrito de Santarém? Em primeiro lugar, queria saudar as comissões de utentes e a população que sempre lutou pelo fim das portagens na A23. O Bloco de Esquerda foi uma das forças políticas que esteve sempre ao lado da população contra aquelas portagens. Agora o PS e o PSD bem podem reivindicar ou discutir esse assunto, mas no passado foram o obstáculo, não só foram responsáveis por as colocar, mas também por mantê-las. E, portanto, se alguém merece os parabéns, é o povo que nunca desistiu de acabar com as portagens na A23. E o povo também não desiste da nova travessia do Tejo e da ligação do IC3. Houve investimentos feitos neste distrito e opções estratégicas, como o caso do Ecoparque do Relvão, a quem foi prometido que depois viria também infraestrutura que correspondia ao aumento do trânsito, nomeadamente ao aumento do trânsito de caminhões. São centenas de caminhões com resíduos, com resíduos às vezes também perigosos, com resíduos industriais, que passam pelas nossas estradas nacionais, atrapalham o trânsito não só na Ponte da Chamusca e noutras pontes, mas também nas cidades, vilas e aldeias, congestionam o trânsito e precisavam de alternativas. E precisa também do desenvolvimento do IC3 e das acessibilidades. Todos os centros industriais e logísticos dos vários concelhos do nosso distrito, nos quais há empresas que não fazem investimentos porque a autoestrada, não tem a devida ligação. E, portanto, a inexistência da continuação do IC3 e da nova ponte sobre o Tejo não é só um incómodo do nosso dia na deslocação, que ficamos ali no sinal vermelho na ponte à espera de passar. Não, é mesmo um constrangimento económico, um constrangimento que resulta em perda de potenciais postos de trabalho que fixariam população na nossa região e que, pronto, são uma atrofia do desenvolvimento económico.
Portanto, esses dois investimentos são para nós cruciais. No último Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda foi uma das forças políticas que propôs a conclusão do IC3 e a nova ponte sobre o Tejo. Felizmente foi aprovada. Esperemos que finalmente seja concluída. Um eleito do Bloco de Esquerda será certamente uma voz que não se cala sobre este assunto. Muito telegraficamente sobre duas questões que ficaram para trás. Se o país não tem regionalização, é muito porque nos anos 90 o PS e o PSD entenderam-se por fazer uma alteração à Constituição que dificulta muito a implementação da regionalização, impede que seja um processo gradual de consulta da população, em que até competências podem ser transferidas de forma mais faseada, e a Constituição atualmente obriga que o país de uma vez tenha de discutir se quer em todo o país a regionalização e se concorda com aquele mapa específico, o que, quando foi feito o referendo, resultou em que não só o referendo não foi vinculativo, a maior parte das pessoas não participou nessa consulta porque esse processo é confuso, como também não houve, dos que votaram não houve uma maioria. Sobre ensino superior, o AD, o PSD-CDS, apresentam no distrito de Santarém o candidato, que atualmente ainda é Ministro da Educação, que defende o aumento das propinas. As propinas, é verdade, há várias notícias, uma do ano passado, outra deste ano, defende o aumento das propinas, chama-lhe descongelamento, mas nós já estamos habituados aos nomes para disfarçar a realidade. Houve um processo no passado, quando o Bloco de Esquerda tinha mais deputados, quando tinha deputado eleito aqui pelo distrito, em que foi possível, em 2 anos seguidos, em 2020 e em 2021, baixarem as propinas. O PS, quando se apanhou com uma maioria e depois com uma maioria absoluta, não prosseguiu esse caminho, baixar as propinas. Para concluir. E o PSD agora diz que quer descongelar. O Ministro disse que quer descongelar. Descongelar, enfim, é um termo que não quer dizer nada. Quer subir as propinas. E nós defendemos um modelo de desenvolvimento do ensino superior em que a redução das propinas, para acabar com as propinas nas licenciaturas, nos CETESP e nos mestrados integrados, é compensada pelo Orçamento do Estado, porque nós sabemos que as instituições estão a depender, em grande medida, dessas propinas e, portanto, deve haver esse investimento no Politécnico de Tomar, no Politécnico de Santarém, mas que não deve depender das propinas, essa pressão não deve estar sobre as famílias. Os gastos no ensino superior são um investimento que depois tem retorno também nas nossas regiões e por isso é que o ensino politécnico é importante e cada vez mais, felizmente, e o Bloco também foi a favor disso, os politécnicos já podem ter doutoramentos, já podem ter uma aposta maior na investigação e nós acreditamos que com esse investimento nos politécnicos e o seu desenvolvimento e criando, e com isto concluo, postos de trabalho qualificados na região, esse investimento vai dar frutos ao nosso distrito. Cabeça de lista do Bloco de Esquerda por Santarém, Bruno Góis, mensagem final. Nas últimas eleições, que foram há cerca de 1 ano, o Bloco de Esquerda foi a força da esquerda e da ecologia mais próxima de eleger um deputado no nosso distrito. Para que é que vale a pena eleger um deputado do Bloco de Esquerda? Um deputado do Bloco de Esquerda será uma voz intransigente na defesa do investimento público na nossa região. Para cada 200 idosos no nosso distrito, existem apenas 100 jovens. Nós queremos que as jovens, os jovens e que todas as gerações tenham um futuro no nosso distrito. E para isso é preciso casa, trabalho, qualidade de vida. Votar no Bloco de Esquerda é votar pelo direito à habitação. Não só na colocação de um teto máximo às rendas, mas também no investimento público na habitação e no nosso distrito é muito importante a reabilitação urbana dos nossos centros históricos. Nós não queremos casas fechadas e gente sem casa. É preciso também investir em emprego de qualidade. Nós temos os institutos politécnicos que dão formação de qualidade, mas depois não temos os postos de trabalho de qualidade que garantem que a população, os jovens nascidos no nosso distrito e outros jovens que aqui estudam, possam aqui ficar. O Bloco de Esquerda defende um investimento no setor ferroviário que crie um centro tecnológico ferroviário no entroncamento. Queremos também
que sejam criadas condições para que se fixem profissionais de saúde e profissionais de educação no nosso distrito. Nós não podemos continuar a ter urgências e outros serviços hospitalares e de saúde intermitentes. É preciso dar condições a esses trabalhadores, condições remuneratórias e condições de trabalho. É preciso também criar uma rede pública de creches, investir na educação para que as nossas jovens, os nossos jovens, as famílias tenham essa qualidade de vida e essa ponte para o futuro que a educação promove. O Bloco de Esquerda é este voto pela habitação, pelo emprego de qualidade e para taxar aqueles que mais têm e que secam a nossa economia com o rentismo e com a especulação e para mobilizar esse dinheiro para investir no que importa, na habitação, na nossa economia local, no nosso desenvolvimento, no nosso futuro. É para isso que serve o voto no Bloco de Esquerda.